Nosso planeta está cercado de ar, a atmosfera, algo que ajuda a tornar a vida possível. O ar nunca está parado. Não, o ar nunca para de se mover. E o ar em movimento é chamado de vento. Quando mal se sente o vento, chamamos de brisa. Mas é claro, os ventos podem ficar muito mais fortes, afetando plantas e arbustos. Os ventos surgem de diferenças na pressão atmosférica. As zonas de alta pressão são chamadas de anticiclones e as de baixa pressão de depressões. Parece um pouco com um balão de ar. O ar de dentro sempre tenta sair, pois a pressão lá é maior do que no lado de fora. Este ar que escapa cria uma corrente de ar que é o vento. A mesma coisa acontece em volta da Terra. Os ventos sopram entre as áreas de baixa e alta pressão, sempre de cima para baixo. É como se tentassem equilibrar as pressões. Normalmente, os ventos deveriam se deslocar em linhas retas, mas outro fator os faz desviar. A Terra gira no seu eixo, criando uma força que arrasta tudo junto com ela. O nome desta força é Coriolis. E a Terra é uma esfera. Isso quer dizer que o ar se desloca na horizontal apenas no Equador. No hemisfério norte, acima do Equador, os ventos são forçados para a direita, e no sul ocorre o oposto. Acima do Polo Norte, os ventos do leste, frios, secos e mais movimentados, podem atingir velocidades de 200 km por hora. No hemisfério sul, onde não há barreiras de montanhas para detê-lo, o vento oeste é potente e sopra o tempo todo. As 40 roncadoras e as 50 urrantes são conhecidas dos marinheiros. Mas os ventos não são sempre frios. Os ventos alísios das latitudes tropicais são amenos. No deserto, o simoon provoca tempestades de areia. É abrasador. Outros ventos noutras latitudes se tornaram famosos: o Sirocco, o Mistral e o Fen. Os ventos que conhecemos, em geral, não sopram acima dos 10 km de altitude, mas existem correntes de vento até o topo da nossa atmosfera. O aerojato pode chegar a fazer 400 km por hora. Em geral, na escala de todo o planeta, os ventos tendem a levar ar frio em direção ao Equador e ar quente em direção aos polos. Assim, os ventos têm um papel muito importante na determinação dos diferentes climas. Eles também transportam umidade na forma de nuvens e é a chuva que cai destas nuvens que torna a vida possível. Mas os ventos também podem causar vários problemas à vegetação. Em regiões de ventos fortes, as plantas se desenvolvem com dificuldade. Para crescer, apesar do vento, as árvores tiveram de se adaptar. Algumas não chegam a se tornar altas para não oferecer muita resistência ao vento. Ou seus troncos e galhos são flexíveis. Eles se curvam, mas não quebram. E o vento tem várias vantagens quando é controlado. O homem aprendeu a usá-lo. Por exemplo, os grandes moinhos de vento trituram grãos para fazer farinha. O vento impulsionou as velas de grandes embarcações na era dos descobrimentos. E hoje, o vento produz eletricidade gerando as lâminas dos moinhos de ventos que chamamos de eólicas. Elas são conectadas a geradores elétricos e alimentam a rede de eletricidade nacional. Mas ninguém pode controlar o vento, e ele pode ser violento. Quando os ventos passam dos 90 km por hora, são tempestades. Ciclones e tornados são os mais terríveis. Podem chegar a 500 km por hora. E quando isso acontece, o vento leva quase tudo.